Oi, gente, tudo bem? Nessa aula aqui nós vamos iniciar o módulo 3 do segundo ano, termologia. O que é termologia? É mais um dos ramos da física muito importantes, como todos, né? Termologia é um ramo da física que estuda o calor e suas aplicações, estuda calor, temperatura, suas relações. E tem inúmeras aplicações aí na nossa prática, tá? A gente pensa que calor é só essa sensação que às vezes nos incomoda, mas não é só isso, né? Se a gente começar a analisar, nós temos em todos os locais que a gente está, o calor é de suma aplicação. Por exemplo, na nossa casa, o calor que o fogo libera, ele cozinha, lá no fogão cozinha os alimentos, o calor do ferro passa as roupas, o calor do sol, que é a nossa principal fonte de calor que nos aquece. É fácil de entender, se não tivesse, o sol acabasse hoje, deixasse de emitir todas as radiações, inclusive a radiação infravermelha, que é esse calor que a gente está falando, não teria vida na Terra de forma nenhuma, né? Em 24 horas não teria mais vida na Terra. Então, a nossa principal fonte de calor é o sol. Nas indústrias químicas, farmacêuticas, né, há um controle rígido de temperatura dos componentes ali, dos elementos. Nos laticínios, né, para fazer um iogurte, fazer um queijo, todo um controle de temperatura. Os ambientes, né, nos laboratórios que tem que trabalhar com ar-condicionado, com temperaturas reguladas, senão danifica os componentes ali que estão sendo manipulados, né, e entre outras inúmeras aplicações que a gente tem, a geladeira, que é um dispositivo que retira o calor dos alimentos, resfriando-os, né? E de tudo que a gente coloca lá dentro. Então, inúmeras aplicações que a gente vai comentando aqui no decorrer do nosso estudo. Bom, capítulo 1, a gente vai trabalhar com termometria. Nesse capítulo, ó, logia significa estudo, termo no sentido amplo, calor. Agora, termometria, metria que faz medida. Né? No caso aqui nós vamos trabalhar em termometria, mas com as escalas usadas nos termômetros para medir a temperatura dos corpos e as relações que existem entre essas escalas. Então, termometria é um dos ramos da termologia que estuda as escalas de temperatura usadas para medir, usadas nos termômetros, né? E as relações entre elas. Mas o que é temperatura? Né? Quando a gente fala em temperatura, a grosso modo, né, o termômetro, que é o aparelho usado para medir a temperatura dos corpos, existem vários tipos de termômetro. O termômetro clínico, que é usado para medir a temperatura corporal do corpo humano, né, que deve variar, ser graduado entre 35 e 42 graus Celsius. Temperaturas abaixo de 35, acima de 42 graus, são críticas para o ser humano, sendo que a temperatura normal para o corpo humano, ela gira em torno de 36 graus Celsius, né, entre 36 e 37 está bom, acima de 37 é um estado de pré-febre, né? E acima de 37,5 já é uma febre e já tem que tomar cuidado. Bom, mas a temperatura, grosso modo, é algo que está relacionada com o fato de o corpo estar quente ou frio, né? Mas esse não é o conceito físico. Então é o seguinte, se você pegar 3 recipientes com água, um recipiente onde tem água em forma de gelo, um recipiente onde tem água líquida normal de uma torneira e há um recipiente onde tem água fervendo. A mesma quantidade de água nesses 3 recipientes. Observe o seguinte, qual desses 3 recipientes, gelo, água líquida normal da torneira ou água fervendo, tem a maior temperatura? De cara, eu tenho certeza que você vai acertar. É o que está com a água fervendo que tem a maior temperatura. Observe a água quando ela está fervendo. Ela está pulando lá dentro da panela. As suas partículas, né, que são a água formada por moléculas, né, de H2O, elas estão em alto grau de agitação. Já o gelo, olhando assim a olho nu, não aparenta movimento, apesar que microscopicamente existe. Então, o que nós podemos concluir é o seguinte, o conceito físico de temperatura é que temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação, que está relacionada com a agitação, com o movimento das partículas que constituem um corpo. Que partículas que são essas? Os átomos ou as moléculas que constituem esses corpos. Nós sabemos que a partícula fundamental que constitui um corpo são os átomos. Na maior parte, esses átomos se agrupam e formam as moléculas. A água, por exemplo, é uma molécula de H2O, de hidrogênio com oxigênio.
Então, nós podemos deduzir o seguinte, que quanto maior a agitação das moléculas, das partículas que constituem um corpo, maior a sua temperatura, mais quente o corpo está. E quanto menor a agitação dessas partículas, menor a temperatura. Então, temperatura é uma grandeza física. O que é grandeza física? Porque ela pode ser medida, né? E está relacionada ao fato do corpo estar quente ou frio, tá certo? Bom, e o que é calor? Calor é uma forma de energia. Calor não é o mesmo que temperatura. Calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro, desde que existe entre eles uma diferença de temperatura. Por exemplo, você coloca um recipiente com água quente e um recipiente com água fria. Se você misturar os dois, a água vai ficar morna. Por quê? Porque aquele corpo que estava mais quente, ele tinha mais energia interna. Ele estava com temperatura maior. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais energia interna tem acumulada nesse corpo. Quanto mais frio, menos energia interna, menor a temperatura, menos energia acumulada. Hora que você mistura as duas, uma parcela da energia daquele corpo mais quente vai transferir para o mais frio. Então, o calor não passa tudo. Você veja que a água não ficou nem totalmente fria, nem totalmente quente. Ela ficou morna. Então, se eu misturar o recipiente com água mais quente, bem quente, fervendo com água mais fria, ela vai ficar morna, se for a quantidades iguais. Por quê? Porque aquele corpo mais quente, ele cedeu uma parte da sua energia para aquele corpo mais frio. Essa parte de energia que foi cedida é o que nós chamamos de calor. Não existe calor contido nos corpos. Então, calor é energia que se transfere de um corpo para outro, desde que exista uma diferença de temperatura entre eles. Tem que estar um mais quente, outro mais frio. Se você colocar dois corpos na mesma temperatura, os dois não trocam calor, não trocam energia entre si. Por esse motivo, calor também é chamado de energia em trânsito, energia que se movimenta de um corpo para o outro. O calor também ele passa naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Sempre o único recipiente, o único aparelho que tira calor do frio e passa para o ambiente mais quente é a geladeira, mas não é um processo natural. Frases como estou com calor, estou sentindo calor são fisicamente erradas. O correto é eu estou recebendo calor, porque não existe calor contido nos corpos, tá certo? Então, eu estou sentindo muito calor, o sol está muito quente, tá errado. É feio falar, mas o correto é falar eu estou recebendo calor. O termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura de um corpo, tá certo? Existem vários tipos de termômetro, cada um adequado para uma situação. Uns para medir a temperatura do corpo humano, outros usados em laboratórios que não tem muita variação de temperatura, outros usados nas indústrias para medir altas temperaturas, outros usados para medir temperaturas muito baixas, outro para medir a temperatura das estrelas e assim por diante, cada um adaptado para uma determinada situação.